eu quero cumprimentar pessoas que irão assistir essa gravação que está sendo realizada agora, de um testemunho, de um milagre de Deus, o qual Deus realizou na vida de um alguém que é mais do que próximo a mim. É uma pessoa que serve a Deus, é uma pessoa que é uma irmã minha, ela é irmã de sangue e irmã em Cristo Jesus. Seria irmã, então, duas vezes. Essa pessoa, ela é uma enfermeira, uma pessoa que exerce a profissão para cuidar de muitos pacientes na região da cidade de Porangaba, Itapetininga, Itatuí e outras cidades vizinhas. Mas um dia, o inimigo, com muito astúcio, como tem as suas ciladas, como tem a sua forma de trabalhar para parar a marcha do cristão na face da terra, fazer algo que possa impedir o caminho, a jornada de uma pessoa que serve a Deus. Por vezes sabemos que ele tem impedido muita gente, com lástimas, coisas terríveis, no corpo de muitas pessoas, impedindo que pessoas venham a estar em pé na obra de Deus. E este testemunho que vou narrar agora, se trata então desta irmã minha. Ela foi acometida, o inimigo lançou sobre seu corpo de 6 a 7 tumores malignos. Vai dar para você contar quando mencionar as regiões do corpo onde apareceram essas enfermidades maléficas que vieram para exterminar o corpo físico da minha irmã. E ela foi acometida desses tumores malignos. Ela teve 2 tumores malignos no coração, uma direita e outra esquerda do coração. Teve 2 tumores malignos na coluna, qual um lado da coluna deslacerou quase todo. O tumor rompeu no lado da coluna dela. Também tinha um tumor na região interna da bexiga e outro tumor na região interna do umbigo. E seria um tumor na bexiga e um tumor na região interna do umbigo. Também existia um tumor na perna, em uma das pernas dela, na parte do joelho, no osso do joelho. Essas doenças vieram para destruir a sua vivência com as pessoas na face da terra. Mas nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer agir, quando Deus tem uma obra a fazer, o inimigo jamais vai conseguir impedir a estratégia divina. O plano divino na face da terra existe antes da criação do ser humano na face da terra. É bíblico isso, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, que antes da fundação do mundo já existia um plano maravilhoso de salvação para o ser humano. Não somente aí nós vemos da salvação da alma, mas para algo muito grande, na cura então da enfermidade do corpo físico, que só Jesus poderia fazer isso, trazendo então a vida de um corpo humano, porque veio a nascer e a viver um corpo humano, em um corpo humano como eu e você vive. O caso que estou narrando agora, esse testemunho, minha irmã foi acometida por essas enfermidades maléficas. Muitas pessoas oraram por ela. Pessoas da igreja, o Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, o Evangelho, o Brasil para Cristo, qual pertenço, sou evangelista dali. Os irmãos dali oraram, muitas pessoas oraram, a igreja que eu congrego orou e tenho certeza que Deus ouviu a oração deles ali. Deus ouviu a oração de muitos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas muitas pessoas também oraram, dando despedida, porque sabia, pela medicina terrena, que ela morreria. Mas um dia Deus mandou um certo irmão dela ir até a casa dela, orar por ela, que então ele o curaria. E esse irmão dela, eu sou ele, essa pessoa que vos fala nesta gravação. Andando até a cidade de Porangaba, 29 quilômetros da cidade de Guaraí, o qual eu sou residente. Chegando até a cidade dela, ela deitou sobre um sofá na sala onde estava, para que orasse, pois a visão que Deus dava, que ela estava deitada no local da casa, aonde eu colocaria as mãos sobre seu corpo todo inchado e Deus os curaria. Chegando ali, eu conversava com Jesus em oração, conversando com Jesus, assim como estou narrando esse testemunho, conversando com você e com o jovem que está gravando esse testemunho agora, para que outras pessoas também venham assistir, porque isso aqui, essa gravação vai muito longe, pois muitas pessoas vão assistir aí para a internet, vai longe, você precisa saber disso. Eu orando pela minha irmã, 15 minutos de oração, e levantando, eu estava de joelho ao lado do sofá onde ela estava. Ela sentou sobre o sofá. Os tumores malignos que estavam sobre sua barriga
Eles estouraram, saíram pelo umbigo, o qual encharcou toda a sua roupa, a paz da barriga, a carniça, um mau cheiro imenso sobre aquele lar, sobre aquela casa. Ela precisou trocar roupa na hora. Naquela tarde daquele dia, eu tinha marcado onde ela ia então pregar a palavra de Deus na igreja de Congrega, entregar ali o recado de Deus naquele lugar. E naquela mesma tarde, ela foi pregar nesta igreja de Congrega. Eu estaria atendendo um convite naquele dia, na cidade de Tapetininga, a mais de 50 quilômetros de distância, ou seja, quase 100. Não estaria no mesmo local onde estava, mas estava eu também falando a palavra de Deus e contando o testemunho do mesmo dia, de momentos atrás, o qual ela também estava pregando na igreja onde congrego. Vejam, o milagre foi instantâneo, Deus quis fazer e o inimigo não pôde impedir. Mas isso foi um longo tempo. Foi longos meses e anos a minha irmã sofrendo, os cânceres foram pegando de um a um e ela ia então morrer. Mas Deus, como é dono da vida, interrompendo aí os soluços da morte, aonde o inimigo traria a morte, não conseguiu fazer isso, porque Deus tem para nós a vida, Deus não tem a morte para oferecer a ninguém, nem morte espiritual e nem morte física. Leva no tempo dele a preferência de Deus para aquele que ele os fez, ela levar um dia preparado para encontrar com ele um dia nas mansões celestiais. Agora eu quero declarar aqui, neste testemunho, que muitas vezes, nós quando abrimos nossa boca, falar alguma coisa para alguém de nossa família, para alguém que conhecemos, sendo ou não sendo pessoas que servem a Deus, temos que tomar cuidado com o que falamos, porque às vezes podemos abençoar, como podemos também amaldiçoar uma pessoa. Aqui, no livro de Provérbios, capítulo 15, diz assim no versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Sendo você então conduzido por Deus para orar para alguém, para pregar a palavra de alguém, para pregar a palavra de Deus para alguém. Se esta palavra então for de Deus, vai ser uma palavra maravilhosa, vai ser uma coisa que não vai amedrontar, não vai levar medo, não vai deixar alguém constrangido, mas vai ser as verdades com o poder de Deus. Sabendo você então, tendo confiança e fé que Deus está com você, pois este mesmo Deus então realiza a obra. Mas esta palavra que eu li aqui, não para por aqui. Quando nós sabendo então que se tiver uma resposta branda, pode desviar o furor que está no coração de alguém, colocado pelo inimigo, às vezes até por meio de uma grande enfermidade mortal que irá levar a pessoa. Lá no Salmo 45 diz que um coração alegre, ele fala coisas boas. Lá no coração 45 diz que um coração cheio de coisas boas, ele fala só coisas boas. Lá diz que um coração fervendo de coisas boas, ele fala do tocante ao rei. Fala do rei, fala assim, o meu coração ferve com palavras boas, ferve com palavras do céu. Então, quando você abre a boca para falar de Jesus em situações como esta, se o coração está cheio de coisa boa, então você vai proferir as coisas de Deus, Deus então vai trabalhar. Mas se o coração estiver armazenado as coisas que não pertencem a Deus, então vai ficar difícil Deus trabalhar, porque o seu coração não é um arsenal de coisas que presta. Então, quando a Bíblia diz que o nosso coração, a Bíblia também fala que nós falamos, a boca fala que o coração está cheio. Quando o salmista Davi escreveu no 45 que o coração ferve com palavras boas, isso quer dizer que se a boca fala que o coração está cheio, se o coração seu está cheio de coisas de Deus, Deus vai trabalhar em cima disto. Mas se não estiver, outra pessoa vai trabalhar. O mesmo inimigo, o mesmo migrador que lança as enfermidades, que vem para destruir o cristão em muitas pessoas na terra, vai trabalhar em cima dessas teses. Mas se nós trabalhar então, em cima das coisas que Deus coloca em nosso coração, então nós podemos crer aí, numa fé até sobrenatural, que Deus pode fazer aquilo que você nunca fez para ninguém. Mas se você crê que Jesus pode fazer, e deixa nas mãos de Deus, então esse mesmo Jesus faz, e a glória de Deus será manifestada, não só na sua vida que você falou, mas na vida também de quem ouviu, que talvez estivesse com impossibilidade de crer, a não acreditar no que você disse. Mas se você disse acreditando que Deus estava em primeiro lugar, você então não estava em primeiro lugar, mas Deus estava em primeiro lugar, então Ele fez a obra, fez o milagre. Então o testemunho aqui, ele tem vários relatos que Deus está pronto para abençoar a família, para você não se intimidar quando o inimigo diz que
Na sua família só você serve a Deus e os outros se dão por retado e te maltratam. A Bíblia diz no Salmo 112 que a descendência do justo é poderosa na terra. Só que tem um porém, quando diz isso, está descrevendo que às vezes tem 2, 3 crentes na casa e o resto não são. Mas o que eles são então? Se tem 2 ou 3 cristãos na casa e os outros não são, eu frisei descendentes de justo, pois então, eles só não servem a Deus, mas são descendentes de uma descendência que serve a Deus. De quem é que eles dependem no seu lar? Da palavra de Deus que está armazenada no teu coração. Deus pode realizar grandes milagres na tua vida? Pode. Mas não é só na tua vida que Ele quer fazer. Ele quer fazer no seu lar, na sua família. E como é que Ele pode fazer isso? Ele já colocou você lá. Você já serve a Jesus no lar. Você já é lá o mirek de Deus. Sabe o que é isso? Quando eu falo isso, é como se fala daquele mirek que se coloca para as formigas levarem até a sua casa, levarem até a toca deles. Eles levam e lá todas ficam fulminadas e morrem por não destruir a plantação de alguém. Então, quando eu falo isso, é a palavra de Deus armazenada no coração daqueles que servem a Deus para falar para os seus familiares, seus descendentes, para que a obra do mal, as coisas do inimigo, seja fulminada pelo poder da palavra que está na sua vida. O mirek de Deus. O veneno que contamina o mal, que destrói as obras do mal. E por que não dizer? Se a palavra de Deus tem poder, é ela, por intermédio do Espírito Santo na pessoa de Jesus, que vai curar como fez com minha irmã e mais pessoas, irmãs, mãe de meu lar, que Deus fez grandes milagres que os médicos não faziam, mas Deus fez porque eu creio numa palavra de um Deus que não está pendurado na parede, nem um Deus morto, mas num Deus que está vivo, que está fazendo um milagre. A pessoa que está falando para você nessa gravação, sendo filmada agora, foi desenganado dos médicos por 12 doenças no corpo, até 1987. E o porquê Deus faria isso? Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 em diante, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está explicado aqui, porque Deus não deixou morrer até 1987, para que as pessoas vindouras, que eu ainda viveria muito mais tempo, para aplicar e falar a palavra de Jesus, que Ele cura, que Ele salva, porque fez isso a mim não deixando morrer. Porque Deus faria isso a mim? Porque amou o mundo a tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar, e não somente salvar e curar, senão fisicamente e espiritualmente. O jovem que entrega esse testemunho já teria também falecido. Mas Deus não tem a morte para ninguém. Deus tem vida e vida com abundância. Deus me deu a vida fisicamente e me deu a vida espiritualmente que não tinha. Então, Deus tem poder, tem. Deus quer fazer, quer. E o que é que Ele quer de você então? Que você creia. E que se você é um crente que vai assistir essa gravação e não tem coragem de entregar algo de Deus para os seus familiares, porque acha que não vão crer, é mentira de Satanás. Pode entregar, que se Deus tiver autoridade, Deus te der autoridade, o dono da obra é Ele, e querendo Ele fazer, ninguém vai impedir. Amém.